método FAO, Fatores de Auto-Organização, foi idealizado na cidade do Rio de Janeiro no início dos anos 80 pela médica Míria de Amorim, que nos primeiros anos de sua atuação como homeopata, pensou em uma nova visão possível para a arte de curar. Os fatores nasceram de um sonho, de tornar possível uma medicina capaz de contemplar não só a saúde física, mas a integração do ser ao melhor de si mesmo. Para tal, contou todos esses anos com uma equipe de médicos colaboradores e criou, em 2007, o Instituto FAO do Brasil, que coordena atualmente os projetos de pesquisa, os cursos de capacitação dos profissionais de saúde no método FAO e os projetos sociais. Meu nome é Míria de Amorim, eu sou idealizadora do método FAO. Talvez fosse importante colocar um pouco da minha história, né? Eu sou mãe de 4 filhos, meu marido, uma família que nesse trabalho teve um papel fundamental, né, de construção desse trabalho, que sem essa família eu tenho certeza que o FAO hoje não estaria no mundo. Por todas as âncoras, todo o apoio emocional que esse marido e esses filhos me deram para trazer e ultrapassar todas as fases que não foram fáceis, né? Sempre que você se propõe a trazer uma coisa nova, as pessoas inicialmente tendem a não compreender e a rebater o que elas não compreendem, porque é um trabalho que fundamentalmente mexe com algumas crenças muito arraigadas, né? Então, essas estruturas são abaladas e muitas vezes a gente recebe retornos que são, se você não tem uma estrutura familiar, você não suporta. Depois, a sorte de encontrar uma equipe médica no Rio de Janeiro, que me acompanhou por muitos anos já da trajetória e que seguraram também inúmeros trancos, um corpo médico assim, de pessoas absolutamente especiais, que a eles eu devo muito desse trabalho. E depois aos companheiros, aos profissionais que foram chegando, trazendo também seu apoio, seu conhecimento, em várias áreas que vêm se somando a esse trabalho. Então a minha gratidão é imensa, né, a toda essa sincronicidade que se criou em torno dos fatores de auto-organização, em torno da minha vida, para que propiciasse a gente a trazer essa nova proposta de medicina para o mundo. O FAO, ele me propiciou viver uma vida sistêmica, né? Porque inicialmente como mãe, como esposa, depois como médica, né? Em consultório com os meus pacientes, em hospitais, e depois foi necessário que eu fosse um pouco escritora, né? Depois um pouco professora, e todos esses universos foram se ampliando, e pesquisadora, né? E a inserção científica, e a cada dia vão ampliando trabalhos com vinhas em Portugal, trabalha a agricultura. Então você daqui um pouco está preocupado em como será o alface, o tomate, a vida do alface e do tomate. Então o FAO, ele nos dá uma amplitude de termos que contemplar todo o universo da vida. E os médicos também que estão no trabalho, eles também entram nessa vivência, né? Porque a gente vai estar, né, nos projetos comunitários, na agricultura, em tudo que há, né? Buscando, os médicos também dando suas aulas, divulgando o trabalho. Então, é exigido os seus dons, né? Todo mundo trabalhando o dom que trouxe, né? E trabalhando de poder privilegiar em todos que acessam esse trabalho a emergência do dom de cada um. Que eu acho que a proposta principal do FAO é despertar o dom de cada um. As pessoas realmente vão em direção ao que vieram fazer nesse mundo.
que é a grande alegria do ser humano. Eu sonhei em algum momento que essa abrangência que a homeopatia clássica propõe através do simílimo homeopático pudesse ser trazida para as grandes populações, para a saúde coletiva, né? Diante dessa complexidade que nós temos enfrentado como médicos, como cuidadores da saúde nesse mundo contemporâneo. Os fatores de auto-organização vieram então dos estudos de alquimia, né, do estudo dos chakras, da física quântica, nessa proposta da gente realmente encontrar essa dimensão de unidade profunda desse biocampo, né, que equilibra as pessoas a partir do emocional, do mental, do físico, em todos os níveis do ser. Então a trajetória foi muito interessante, porque a gente foi fazendo todos os estudos com homeopatia, construindo os medicamentos, e iniciamos com um remédio, depois para 3 medicamentos que eu ia fazendo, eu ia dobrando os papeizinhos, os fins de semana eu preparava, uma coisa muito inicial, né, do trabalho. E depois a gente foi construindo as caixinhas, a ideia do kit, né, para darmos um maior controle, uma certeza na ordem da tomada dos medicamentos, que dentro do método FAO é fundamental, né? Que as pessoas obedeçam os minutos, né? A ordem principalmente, que é um dos quesitos da física quântica. Então a primeira caixinha que foi criada e foi pensada, hoje ela está bem velhinha, vocês estão vendo? Ela foi feita com canudinhos, né? A gente colocava os medicamentos no canudinho, os canudinhos eram selados, era um trabalho absolutamente artesanal. Eram 17 doses nesse momento de construção, a gente já tinha os 7 medicamentos definidos, com bastante clareza nessa fase, né? E a partir do ano 2000 a gente já tinha os 7 medicamentos. Então os pacientes tiravam o canudinho, né? Cortavam com a tesourinha e pingavam as gotinhas sublingual. Depois, numa segunda etapa, nós fomos aprimorando os círculos de energia ao longo da coluna vertebral. Depois nós entramos nessa segunda caixinha, né? Que ainda estava com 17 doses. Seguida dessa caixinha que já foi a 25 doses. Então trabalhamos, né, a partir, desde essa fase dos canudinhos, né, que devem ter aproximadamente uns 15 anos dessa fase até a fase atual, com o kit já mais organizadinho, né, até o que a gente está fazendo hoje, que é dentro já de um sachê protegendo os medicamentos homeopáticos de radiações de celulares, né? Não protegendo contra os raios-x de aeroportos, mas já dando uma proteção, porque o medicamento homeopático é bastante sensível, tanto aos canforados como às radiações de celulares e outros tipos de radiações, de ressonância magnéticas e alguns aparelhos utilizados hoje pela medicina. Então, os fatores de auto-organização têm uma proposta, que é o que eu acho mais bonito nesse trabalho, que é uma proposta de religar o indivíduo a essa unidade existencial, a esse universo participativo. E esse indivíduo começa a experimentar uma série de sincronicidades na vida dele a partir desse centro, esse centro interno, dessas sincronicidades que as pessoas experimentam. E uma sincronicidade que está realinhada a um propósito maior, que é de trazer essa cura a partir de todos esses padrões mórbidos, que essas sincronicidades vão trazendo, de forma que esses pacientes vão entrando nesses arquivos existenciais e deletando tudo que não tem a ver com a sua verdadeira identidade, com a verdade interior que cada um busca, né, como uma força maior de resultante desse trabalho, né?
Então, uma proposta é uma cura de uma abrangência em relação à verdade de cada um. E o que a gente experimenta com os fatores, o que nós experimentamos no longo desses anos com essas histórias, de todos esses médicos que de uma forma muito especial batalharam contra situações às vezes muito difíceis que a gente viveu por um contexto que não compreendia a abrangência do que a gente estava propondo e que nós já havíamos enxergado, né? Porque os que estão hoje nesse trabalho não são poucos, hoje são 180 médicos no Brasil todo. Nós temos uma visão muito clara, né, do que a gente observa nos nossos amigos, no nosso próprio contexto interno, dos nossos familiares, dos nossos pacientes, que a história é muito séria, no sentido da gente realmente resgatar esse centro, essa integração das nossas polaridades, da nossa sombra, né, que vai sendo processada de uma forma muito suave, né, e muito verdadeira. Eu acho que seria uma coisa relevante a gente colocar a questão do FAO no contexto da homeopatia, né? As pessoas às vezes falam, o FAO é homeopatia. Hoje a gente diz que o FAO não é homeopatia. Apesar do FAO utilizar medicamentos homeopáticos. Às vezes as pessoas não compreendem isso, porque na realidade nós não usamos a metodologia clássica, né? Os pilares clássicos da homeopatia. O FAO trabalha num contexto de identidade absoluta com essa dimensão profunda do ser. Enquanto que a homeopatia clássica trabalha num padrão de semelhança a padrões mórbidos. Nós buscamos uma identidade, uma igualdade a essa estrutura, a essa dinâmica interior, para que essa estrutura, esse padrão de auto-organização, esse biocampo interno, processe como um grande holograma todos os padrões mórbidos, todas as emoções negativas. Você realinha ele com essa memória de quem cada um é em realidade, desperta uma memória da nossa identidade cósmica com essa energia, e a partir desse despertar, esse grande holograma que é essa entidade profunda que a gente se propõe a equilibrar, ele passa a processar não só vírus, bactérias, emoções, tudo que é a vida, né? Tudo está na vida. E essa grande inteligência passa a ser percebida, a ser sentida, a ser vivida por cada um, nas sincronicidades, nessa dança da vida. E isso é de uma beleza, isso é o grande presente que cada um recebe como médico desse trabalho. Uma área também importante foi a inserção na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, através de um projeto de mestrado na área de toxicologia, ambiente, produção e saúde, do IESC, Instituto de Estudos da Saúde Coletiva, e o apoio da professora doutora Heloísa Pacheco Ferreira. Eu conheci a doutora Miri em 1994, minha médica homeopata. E ao longo desses anos foi fantástica a relação com a doutora Miriam enquanto médica, enquanto paciente, minha médica. E em 2002 a doutora Miriam veio fazer mestrado aqui no IESC. Desse projeto de mestrado surge uma grande parceria que vai evoluindo ao longo dos anos, que vai caminhando ao longo dos anos. E após essa dissertação de mestrado, a doutora Miriam continua como nossa pesquisadora voluntária no nosso ambulatório e conseguimos botar um projeto, aprovar um projeto no Comitê de Ética de Pesquisa de colocar a homeopatia no método FAO no nosso ambulatório de toxicologia. E daí surgem grandes experiências, experiências assim, fantásticas do ponto de vista do tratamento dos pacientes expostos a agrotóxicos e solventes, e obtivemos excelentes resultados, né? Essas pesquisas foram mostradas no Congresso de Toxicologia, de Saúde Coletiva.
E aí vem a experiência da agrohomeopatia, das alternativas ao uso dos agrotóxicos, que é o nosso projeto Sapucaia, que aí começa uma outra experiência, né, da UFRJ com o Instituto FAO, né, que eu acho que aí vai ser uma parceria consolidada, numa perspectiva de pensar a saúde das populações como um todo, de pensar alternativas, de pensar a saúde, o ambiente e a relação com os pacientes. Que ao longo desses anos, que já são quase mais de uma década com a doutora Miriam e com essa riqueza de pessoa que ela é, e é competente, profissional, uma profissional excelente, uma profissional maravilhosa, humana, ética e amiga, tem sido assim riquíssima, não só para mim como pessoa, mas para a nossa universidade, para o nosso instituto, e a gente deseja que essa experiência continue por muitos e muitos anos, acrescentando outros profissionais, enriquecendo a saúde coletiva como um todo e a toxicologia como um todo. Entre os projetos, a gente tem dado um cuidado muito especial à agricultura, principalmente nesse ano de 2009, porque o FAO, objetivamente, como ele trabalha essa identidade da vida, a gente começou a perceber que tinha ação não só nos animais, né, que tem uma ação fantástica, como nas plantas. Então a gente buscou desenvolver, né, ampliar essa tecnologia, essa forma de compreender a vida, trazendo isso também para os vegetais, fazendo estudos hoje na Universidade de Lisboa, que está vem cursando e vem orientando vários projetos na agricultura. As vinhas de Portugal, nesse momento, trabalhadas só com FAO, inclusive o vinho FAO, né, o vinho Arcanos, que é a